Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão. Nós temos conversado sobre este tema, sob nova direção, a vida como discípulo de Jesus. E ao longo das últimas semanas, temos procurado olhar para os evangelhos e perceber como Jesus fazia discípulos. Porque temos alguns elementos históricos, culturais, que vimos nas reflexões passadas, que fizeram com que condicionássemos o conceito de discipulado a algo paralelo aos programas da igreja. Mas quando lemos os evangelhos, vemos que Jesus está fazendo discípulos na medida em que ele falava às multidões. Discípulos estão na multidão aprendendo e sendo desafiados, não apenas pelo que escutam de Jesus, mas pelo que veem em Jesus. O que distingue um discípulo no meio da multidão é a maneira como ele responde aos princípios e valores colocados por Jesus. O discípulo obedece. Jesus atua também fazendo discípulos nos pequenos grupos, nos grupos menores, desenvolvendo um relacionamento de maior intimidade e maturidade com aqueles que agora saem da multidão para serem seus discípulos. Hoje vamos refletir em cima do seguinte tema: encontros e confrontos. Vamos tirar algumas lições em cima de uma conversa pessoal que Jesus teve. E ele teve essa conversa pessoal na presença de outros discípulos. Porque tudo que Jesus faz em relação às multidões, em relação aos pequenos grupos, em relação também em conversas pessoais, em todo o tempo, os discípulos estão expostos a um processo de discipulado. Assim como nós, quando estamos num culto de domingo, nos pequenos grupos durante a semana, em encontros pessoais de aconselhamento e mentoria, em tempos de devoção a Deus, quando nós estamos a sós com Ele, abrindo a nossa Bíblia, meditando em Sua Palavra, orando a Deus, Jesus, em todos esses momentos, está trabalhando em nossa vida, está nos desafiando para que cresçamos e nos tornemos discípulos maduros, acolhendo os ensinamentos de Jesus e obedecendo a tudo que Ele nos diz, pois nós temos uma missão a cumprir, pois não somos chamados para sermos meros membros e frequentadores de uma igreja local, mas a Igreja de Jesus é uma comunidade de discípulos e a nossa missão é fazer discípulos para Ele. Quando lemos os evangelhos, os encontros pessoais de Jesus com algumas pessoas, vamos perceber que não foram encontros com uma conversa tranquila, com um tapinha nas costas, somente com palavras suaves de amor e encorajamento. Nós vamos perceber que teve confrontos acontecendo ali, porque a maioria das pessoas pensa em Jesus como uma pessoa que jamais falaria palavras duras a ela. Mas vemos que em muitas conversas pessoais, essas conversas foram confrontantes. E outro detalhe, essas conversas pessoais, a maioria delas acontecia na presença de outras pessoas. São raríssimos os registros de encontros pessoais privados. Você sabia disso? A gente vê isso acontecendo quando Jesus conversa com Nicodemos. A gente vê isso acontecendo quando ele conversa com aquela mulher samaritana, por exemplo. Mas aí, quando você para pensar em alguns encontros pessoais que aparentemente eles parecem ser privados, eles não são. Quando Jesus fala para Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus está conversando com Pedro e os discípulos estão por perto.
Quando Jesus fala com aquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, e ela toca em Jesus e ela é curada, Jesus dialoga com ela na presença de uma multidão. A maioria dos encontros em que Jesus está conversando com uma pessoa, existem várias outras ouvindo o que é dito. E isso aponta para uma questão. A cultura na qual Jesus viveu é uma cultura bem diferente da nossa. A nossa cultura ocidental é uma cultura que supervaloriza o privado. Nenhuma outra cultura na história valorizou tanto o privado como a nossa cultura. A maioria das culturas orientais e antigas, por exemplo, quando alguém está conversando com o outro, outras pessoas estão ouvindo, outros estão aprendendo. Agora, em nossa cultura ocidental, a gente incorporou um estilo de vida cristã muito individualista, mais para uma terapia pessoal, onde a pessoa vai à igreja para se sentir bem. E se algo acontecer ali, ou se falarem algo que ela não gostou, ela vai embora. Essa, na realidade, é uma cultura do consumo, onde o cliente tem a razão, né? E não é isso que nós somos chamados. Somos uma comunidade de discípulos. A questão é que muitos não percebem que, enquanto estamos nos relacionando, interagindo com a comunidade de discípulos, Jesus está moldando o nosso coração. É quando estamos interagindo, tendo comunhão com outros discípulos, com outras pessoas. Jesus está transformando a nossa vida, nos formando como seus discípulos. Agora, como você imagina que seria uma conversa sua, pessoal com Jesus? A maioria dos encontros pessoais com Jesus, ele usa essa conversa individual para desnudar a alma da pessoa na frente de outras pessoas. Eram conversas marcadas pela confrontação. E isso é altamente desconfortável. Mas isso muda a nossa visão de que Jesus era aquele mestre que estava ali simplesmente para acolher as pessoas na sua dor, na sua necessidade. A verdade é que Jesus constantemente ele acolhia sim. Ele tratava com a dor, com a necessidade das pessoas, mas ele olhava nos olhos. E ele fazia perguntas confrontadoras, ele fazia perguntas que desnudavam a pessoa, que revelavam o que estava dentro dos seus corações. E é isso que nós vamos falar hoje. Perceba que Jesus oferece o seu ensino às pessoas nos momentos em que as multidões estão reunidas e nos grupos menores. Como fazemos no nosso domingo, em nosso encontro de adoração, como fazemos também em nossos pequenos grupos, que em breve acontecerão também presencialmente. Pois quando abrimos a palavra de Deus, Jesus está em nosso meio e Ele está falando ao nosso coração e Ele está nos ensinando. Agora, sempre que existe o ensino das Escrituras, existe basicamente dois tipos de reação. Existem pessoas que escutam o que foi ensinado e elas percebem que suas vidas precisam de alinhamento. O que foi ensinado é incoerente com o que elas estão vivendo. O casamento delas não está alinhado com o que Jesus quer. A vida financeira delas não está alinhada ao que Jesus quer. A vida profissional não está alinhada aos valores e princípios de Jesus. E o que essas pessoas, via de regra, fazem? Elas vêm ao encontro daqueles que ensinam para esclarecer dúvidas. E aí há aqueles encontros pessoais de mentoria e aconselhamento. Existe um outro tipo de reação. Existem pessoas que, ao perceberem que a vida delas não estão tão alinhadas assim ao que está sendo ensinado, elas resistem fortemente. Elas se fecham ao que foi dito e elas se vão na direção contrária. Ela arruma um jeito de resistir, de não concordar e vai na direção contrária. E é interessante quando eu falo que Jesus está ensinando, e muitas vezes você tem diante de você um pastor pregando ou um líder esclarecendo algo, é impressionante como a nossa resistência vem da periferia. Ah, eu não gostei da brincadeira que ele fez. Ah, eu não gostei da camisa que ele está usando. Ah, eu não gostei do modo como ele falou aquela coisa. Ah, eu não gostei do modo dele pregar. Olha lá, o pastor, ele lê a Bíblia no celular. Ah, o pastor, de verdade, para mim, ele lê a Bíblia impressa. Como assim?
E tudo isso acontece porque temos essa tendência de resistir em ouvir e acolher os princípios e valores que estão sendo ensinados. Quando pessoas vêm em direção de um pastor ou uma liderança de uma igreja local, ou um amigo ou um cristão maduro para esclarecer dúvidas, o que nós temos aqui é uma ação pastoral, normalmente caracterizada por um aconselhamento. E você tem esse tempo de aconselhamento, né, tão precioso, esse encontro pessoal, porque você, ao ouvir os ensinamentos, você procura um líder da igreja, você procura um pastor e diz: olha, pastor, você tem um tempo para tomarmos um café essa semana, eu preciso conversar contigo sobre aquela questão que o senhor falou no domingo. Eu estou vendo que a minha vida, ela não está tão alinhada assim a esses princípios, esses valores, eu preciso de ajuda. É tão bom vermos pessoas assim, acolhendo os ensinamentos, que não são pensamentos humanos, são a palavra de Deus sendo pregada. Mas há pessoas que são resistentes e elas começam a ir embora, elas começam a se afastar deste ambiente, se afastar do ambiente dos pequenos grupos, pelas mais variadas razões. Elas começam a dizer: olha, domingo passado eu não fui porque eu estava preparado para sair e chegou visita em casa. Eu estava preparado para ir, a gente planejou tudo, mas aí surgiu um compromisso. E neste tempo de pandemia, onde estivemos com os nossos encontros online acontecendo, praticamente tivemos aí 32 encontros, 32 pregações que aconteceram e foram transmitidas pela internet. Pessoas que resistem acharam as mais variadas desculpas para não ouvir os ensinamentos que eram passados nas séries de mensagens. Algumas, de repente, deixaram ser levadas pela preguiça, ou até mesmo a falta de disciplina e a falta de dedicação e entendimento do quão importante é alguém que deseja ser um discípulo de Jesus priorizar esses momentos de ensino, que durante todos esses meses de quarentena, todos esses meses que nós não estivemos possibilitados de nos reunir presencialmente, foram feitos com tanto zelo e excelência. Quanto crescimento, pessoas que se dedicaram, pessoas que estiveram atentas, abertas ao ensino, experimentaram em suas vidas neste tempo. E o contrário também é verdadeiro. Quantas pessoas deixaram de crescer, amadurecer em suas vidas, porque fizeram pouco caso dos ensinamentos que foram colocados aqui. Mudanças que não ocorreram por terem seus corações endurecidos ao ensinamento. Como liderança dessa igreja local e tendo a responsabilidade de trazer o ensino bíblico, o alimento espiritual para o povo de Deus, como ministro do Evangelho, eu trabalhei incansavelmente para fazer o melhor, para fazer da forma mais didática possível, trazendo temáticas relevantes, pertinentes às necessidades e o contexto que estamos vivendo em nossa igreja, em nossa nação. O mínimo que um membro ou frequentador de uma igreja local deve fazer é acompanhar fielmente aquilo que está sendo ensinado, principalmente todos aqueles que pretendem ou estão em posição de liderança ou estão inseridos em algum ministério da igreja. A nossa igreja, ela vai experimentar um grande crescimento. Eu tenho certeza disso. Mas somente discípulos de Jesus podem gerar outros discípulos de Jesus. Não é isso que a biologia nos ensina? Você reproduz segundo a sua espécie. Quais frutos você vai gerar? Se você é um discípulo comprometido com Jesus, você vai gerar novos discípulos também comprometidos com Jesus. Isso é um fato. De qual grupo você faz parte? Dos que acolhem os ensinamentos de Jesus? Ou daqueles que resistem? Daqueles que arranjam desculpas, justificativas diversas para permanecer no erro? Vivem reclamando de tudo. Temos que ter consciência de que o que está sendo pregado aqui não são ideias ou pensamentos humanos, mas sim os ensinamentos de Deus, os princípios e valores de Deus. Porque estamos chegando ao fim de ano. Um fim de ano que precisamos fazer uma avaliação pessoal. Foi um ano onde nós experimentamos muito crescimento. Ou melhor, aqueles que acolheram os ensinamentos de Jesus, aqueles que se submeteram em obediência como discípulos ao seu Mestre Jesus, experimentaram em suas vidas, sim, um grande crescimento, um grande amadurecimento.
Por isso precisamos fazer uma avaliação pessoal. O quanto de fato temos crescido e amadurecido com tudo isso? Quais mudanças precisam acontecer em nossa vida, em nosso coração, para deixarmos de agir como crianças birrentas e passar a agir como cristãos maduros e sábios, com o entendimento da missão que Deus nos deu como igreja, que é fazer discípulos para Ele, sermos mais acolhedores dos novos que estão chegando, sair da nossa zona de conforto, sair da nossa zona de desconfiança e sermos mais hospitaleiros. Se queremos ou almejamos ser líderes em uma igreja local, que sejamos servos, um coração voltado para servir a igreja. Líderes são aqueles que servem, não são os reclamadores, os reclamões. De tudo acha um motivo para reclamar e não apoiar. Eu estou junto, pode contar comigo. Pastor, estamos nessa juntos. Se algo não está bom para você, o que você pode fazer para melhorar? Ter um coração mais obediente, ser mais flexível com as questões tão periféricas, doar do nosso tempo, das nossas finanças, promover a unidade do corpo de Cristo, desejosos de crescer, de aprender com os erros do passado, mas não ficar refém ou escravo de um passado que aconteceu, dos erros do passado, não ficar olhando para o passado, ficar preso lá. Precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos amadurecer. Como o apóstolo Paulo disse, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A questão é que quando uma pessoa começa a se afastar do ambiente da igreja, da comunhão dos irmãos, seja por resistirem aos ensinamentos de Jesus ou por deixarem se esfriar espiritualmente, pessoas que exercem ação pastoral, e aqui eu não falo somente de pastores ordenados, mas também aqueles que são líderes em uma igreja local, diante dessa situação, precisam exercer uma tarefa não muito prazerosa, porque eles precisam ir ao encontro da pessoa que está distanciando e estabelecer conversas cruciais. Eu diria que da prática pastoral, essa aqui é uma das tarefas menos prazerosa, porque o risco do pastor, do líder, perder a aprovação, a admiração da pessoa, que ele está tendo aquela conversa crucial, é enorme. Enquanto eu estou falando de longe, eu posso até ser admirado, mas quando eu vou ao encontro da pessoa para dizer, olha, o que você está fazendo é errado, a chance de eu perder a admiração, a aprovação dessa pessoa é enorme. Perceba que tudo isso envolve o cuidado de uma igreja que se preocupa realmente em fazer discípulos. Você percebe que tudo está integrado. No momento das multidões, ensinamos a palavra. No momento dos pequenos grupos, esclarecemos dúvidas, aprofundamos o conhecimento, aplicamos em nossa vida. Existem pessoas que elas reagem com crises, e então é necessário reorientação individual, os encontros pessoais. Existem pessoas que começam a se afastar, e então é necessário encontros pessoais, onde se estabelecem conversas cruciais. E para aprofundarmos um pouco mais sobre essas conversas cruciais, vamos refletir sobre o encontro de Jesus com aquele jovem rico. Olha só o que acontece nesse texto. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui eu queria chamar a sua atenção para o movimento desse homem. Ele corre na direção de Jesus e se coloca de joelhos diante dele, não se importando com o que as pessoas que estavam ali vendo pudessem pensar acerca dele. E esse é um detalhe interessante, porque no transcorrer do texto, a gente vai ficar sabendo que esse homem era um sujeito de muitas posses. E ele, de repente, estacionou ali o seu camelo BMW, né? E correu ao encontro de Jesus, e ele se ajoelha perante ele. A pergunta é, o que faz esse homem sair correndo e se ajoelhar diante de Jesus? Para você perceber como esse movimento é sério, veja, existem duas ocasiões no Evangelho de Marcos em que alguém se prostra diante de Jesus.
A primeira delas é um leproso, um sujeito marginalizado pela sociedade, um sujeito que não tem por que se preocupar com a sua reputação, com a sua imagem, porque ele não tinha imagem. E ele se joga aos pés de Jesus porque ele não tem nada a perder. Ele já perdeu praticamente tudo com a enfermidade. A segunda ocasião em que alguém se prostra diante de Jesus está escrita lá em Marcos capítulo 5. É um sujeito que ele é um líder da sinagoga, Jairo. Esse sim tem algo a perder. Ele tem uma imagem a zelar, mas ele se ajoelha na presença de Jesus, diante de todo mundo. E sabe por quê? Porque ele tem uma filhinha de 12 anos que está à beira da morte. E se você é pai ou mãe, você já viveu alguma experiência próxima disso, com certeza você agiria como este homem, não se importaria com a sua reputação, com a sua imagem. Tudo que você deseja, tudo que você quer é salvar, curar o seu filho ou a sua filha. Agora esse homem não tem um filho morrendo, este homem não é um leproso, este homem, pelo contrário, ele é um homem de muitas posses. Os negócios dele vão muito bem. De repente ele investiu ali na bolsa de valores, né? As ações subiram, ele está ganhando muito bem, muito dinheiro. Ele acabou de sair de repente ali da concessionária BMW com seu camelo e está andando pela cidade. Esse homem não tem preocupação nenhuma. Por que esse sujeito corre e se joga aos pés de Jesus? A pergunta dele era: o que farei para herdar a vida eterna? Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar da escala de Maslow, que é uma escala de necessidades humanas. Na base da pirâmide estão as necessidades mais urgentes relacionadas às necessidades fisiológicas. Já no topo estão as realizações pessoais. E esta escala defende que enquanto necessidades mais básicas não são supridas, as pessoas se dedicam intensamente para suprir aquelas necessidades. E à medida que aquelas necessidades são supridas, surgem novas necessidades acima. E elas sendo supridas, surgem novas necessidades acima e também precisam ser supridas. Essa escala de Maslow é interessante. Ela mostra que enquanto você tem algo em sua mente que você ainda não alcançou, você coloca toda a sua esperança de que se você alcançar aquilo, você vai ser realizado, você vai ser feliz. Então, quando você tem na sua mente, se eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz. Se eu conseguir casar com aquela moça, com aquele rapaz, eu vou ser feliz. Se eu conseguir comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Aí sim eu alcancei tudo o que eu queria. Ah, se eu juntar aquela quantia em dinheiro e ter uma casa na praia, comprar uma casa no campo, ter um apartamento, aí sim eu vou ser feliz. O grande problema é quando você chega no topo da pirâmide e você já tem absolutamente tudo que um dia você sonhou e você descobre uma coisa: nada é capaz de preencher o vazio interior do sentido da vida. Isso nos explica por que um grande número de artistas e cantores famosos, que tinham fama, tinham prestígio, tinham muito dinheiro, estavam sempre cercados ali de pessoas, decidiram acabar com as suas próprias vidas. Porque quando se chega ao topo da pirâmide de Maslow, é desnudador. Tudo aquilo que você busca hoje, desesperadamente, achando que vai dar razão à sua existência, à sua felicidade. Quando você chega no topo da pirâmide, você descobre que não dá. Talvez a razão disso esteja em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que diz: Ele, o Criador, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse texto é altamente revelador. Diz que o Deus Criador, quando nos fez, colocou em nosso coração um código, o código da eternidade. Então, enquanto eu estou na história, eu estou buscando desesperadamente coisas que possam decodificar esse código. E achamos que é o dinheiro, e achamos que é a fama, e achamos que é o sucesso profissional, o título acadêmico, ou um novo casamento, uma nova namorada. Mas nada é capaz de decodificar esse código, porque esse código é a eternidade com Deus. Eu só tenho esse código decodificado quando eu entendo o que Jesus fez na cruz, e me rendo ao seu amor, e me rendo ao seu perdão.
E a palavra de Deus diz que todo aquele que crê que Jesus é quem ele diz ser e que o que ele fez foi suficiente para nos perdoar e nos reconciliar, ainda que os seus olhos se fechem para a história, se abrirão na eternidade. O código foi decodificado na cruz. Mas perceba, a segunda parte do texto de Eclesiastes, mesmo assim, ele, o homem, a mulher, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por isso tenta constantemente buscar nas coisas, nas realizações, nas pessoas, o código. Mas não está nas conquistas, nas titulações acadêmicas, nos bens materiais, no novo casamento. O código não está nessas coisas. Está na pessoa de Jesus, na compreensão do que ele fez naquela cruz. Agora perceba, esse rapaz faz uma pergunta para Jesus. E quando nos evangelhos alguém estabelece uma conversa pessoal com Jesus, via de regra, essa pessoa vai ouvir o que ela não quer. Como eu disse no início, nós imaginamos que os encontros com Jesus eram suaves, somente palavras de encorajamento. Mas leia os evangelhos e aponte quantos encontros pessoais foram assim. A maioria desses encontros foram confrontadores. E este homem, então, faz aquela pergunta para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz assim para ele, e aí vai o primeiro confronto: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Aqui Jesus está estabelecendo uma verdade. A natureza humana e a natureza de Deus são diferentes. A natureza humana não é boa. Não existe um ser humano sequer na face da terra que possa dizer: eu sou essencialmente bom. Porque muitas pessoas pensam assim: olha, eu me considero uma pessoa boa, eu procuro fazer tudo certinho, eu não prejudico a vida de ninguém, eu não sou uma pessoa ruim. Mas basta você olhar para um bebê, uma criança, e você vai perceber um ser ali, né? Uma gracinha de criança, mas altamente egoísta, que quer tudo para si mesmo, não gosta de dividir as coisas e mais, com uma profunda dificuldade em obedecer. Quem é pai e mãe sabe disso. Por quê? Porque são as inclinações do coração do ser humano desde a infância. Um ser egocentrado, que só quer as coisas, só quer viver a partir de si mesmo. E Jesus diz assim: Deus é bom. E se Deus é bom e você quer viver a vida eterna com Ele, entenda uma coisa: você que não é bom não tem condições de viver uma vida eterna com Ele, porque Ele é bom e você não é. Paulo vai reforçar essa verdade aos cristãos que estão em Roma, quando ele diz, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não basta você ter a disposição de ser bondoso, não tem como você salvar a si mesmo. A única forma de você viver uma vida eterna com Deus é você chegar a essa conclusão e olhar para a cruz e perceber que somente por meio de Jesus é que você tem a sua dívida paga para com Deus. E somente por meio de Jesus que você recebe o perdão de Deus e por meio dele você é reconectado com Deus Criador. Mas esse jovem pensava ser bom o suficiente. E então Jesus até que entra na dele e diz: olha, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Interessante, todos esses mandamentos citados aqui por Jesus fazem parte do que na tradição judaica se chama a segunda tábua da lei. A primeira tábua da lei são os 4 primeiros mandamentos, que são direcionados em relação a Deus, a relação vertical. A segunda tábua da lei são os 6 mandamentos relacionados à horizontalidade da vida, a vida para com o próximo, para com o outro. Jesus está propositalmente perguntando para ele, porque esse jovem se achava bom na horizontal. Por isso Jesus disse: você conhece os mandamentos? E olha o que ele responde. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E aqui existe uma outra questão cultural que a gente precisa perceber.
Esse sujeito estava apontando para uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é uma cerimônia na qual um adolescente judeu, diante da comunidade, assume o compromisso de obedecer à lei. Não mais porque os pais o obrigam e o direcionam, mas por livre e espontânea vontade. Então a menina aos 12 anos de idade e o menino aos 13 anos de idade comparece diante da congregação judaica para afirmar que ele e ela é Bar Mitzvah, filho do mandamento. A partir desse momento, eles assumem a responsabilidade de obedecerem à lei judaica. E esse jovem está dizendo, desde a minha adolescência, desde o momento em que eu fiz o meu Bar Mitzvah, eu tenho obedecido à lei. Jesus olha para esse rapaz e diz o texto, Jesus olhou para ele e o amou. Jesus o ama. Esse é o retrato da relação de muitos com Jesus. A gente chega domingo após domingo diante de Jesus e talvez achando que somos bons. Afinal, se compararmos a nossa vida com aqueles que nem frequentam uma igreja, nós nos consideramos muito bons. Mas é claro que eu sou bom, eu sou fiel à minha esposa, eu cuido bem dos meus filhos, todos os meus filhos frequentam a igreja, eu sou uma pessoa acima da média e um arrogante também. E Jesus olha para nós e nos ama, mas ao mesmo tempo que Jesus nos ama e nos acolhe, Ele nos desafia, Ele nos confronta. Jesus ama esse rapaz e diz, falta-lhe uma coisa. Eu não sei se você se lembra, mas uma das mensagens atrás eu mostrei um gráfico que mostrava o que acontece em ambientes onde você tem um alto índice de desafio e pouco acolhimento, e um ambiente onde você tem um alto índice de acolhimento e pouco desafio. Ambos geram deformações e dificuldades. Aqui nós temos um retrato claro que o ambiente do discipulado de Jesus é um ambiente onde existe alto acolhimento e alto desafio. E o que Jesus, então, vai desafiar esse jovem? São 4 imperativos. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E a maioria das pessoas que lê esse texto acabam se esquecendo do último imperativo e mais importante deles. Jesus diz, depois, venha e siga-me. Porque você pode ir, vender tudo que você tem, dar tudo que você tem aos pobres e continuar sem eternidade com Deus. Porque isso não vai fazer de você uma pessoa boa. A tua única chance de viver uma eternidade com Deus é você seguir a Jesus. O que Jesus está falando nos 3 primeiros imperativos aqui, vá, venda tudo e dê. Jesus está mexendo com o ídolo no coração desse jovem. Quando Jesus acolhe, ele está expressando essa dimensão de amor e da graça. E quando Jesus desafia, Jesus está falando da verdade. Podemos ver que estes encontros pessoais de Jesus com outras pessoas são marcadas pelo amor, pela graça, mas são marcadas também pela verdade. Se somos uma comunidade de discípulos de Jesus, os nossos relacionamentos deveriam ser marcados pelo amor e graça, mas também pela verdade. O problema é que no contexto da igreja, muitas vezes temos pessoas que, em nome da verdade, se esquecem do amor. Mas também temos pessoas que, em nome do amor, omitem a verdade. E isso faz com que pessoas não vivam uma vida cristã de verdade. Ou vivam uma vida cristã de modo displicente, incoerente. E se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos aprender com o nosso mestre, a sermos capazes de construir relações nas quais existam sim a graça, o amor pela pessoa, mas existe também a verdade. Falamos o que precisa ser dito, não termos dificuldade em dizer, você está errado, isso que você está fazendo não é certo. João capítulo 1, verso 14 diz sobre Jesus, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E a comunidade formada pelos discípulos de Jesus, cheio de graça e de verdade, é a comunidade descrita em Efésios capítulo 4. Paulo diz, antes, seguindo a verdade em amor, não a verdade sem amor,
não o amor sem a verdade, mas a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Na mensagem anterior, conversamos um pouco sobre esse gráfico. Mike Breen, no seu livro Construindo uma Cultura de Discipulado, ele fala de algumas fendas que existem em nós, que corrompem a nossa identidade. Na mensagem passada, fiz uma correlação com a passagem de Lucas capítulo 4, aquele episódio, aquele momento da tentação de Cristo no deserto. A primeira fenda diz respeito ao apetite, necessidade de saciar-se. Perceba, essa fenda fala de coisas que são legítimas. É legítimo você necessitar de alimento, sexo, de atividade física, de informação através da internet ou coisa parecida. O grande problema é quando isso se torna a fonte primária da sua satisfação, da sua realização. E você se torna dependente, seja da comida, do sexo, seja da atividade física, seja da informação. Você que de repente não consegue viver desconectado em nenhum momento. Quando você está com a família à mesa, quando você está na igreja, tudo aquilo que você já perdeu o controle, te tornou dependente, você precisa admitir que aquilo que era lícito, legítimo, agora te fez um escravo, te tornou um refém. A segunda fenda, a aprovação. Todos nós, seres humanos, porque nascemos desconectados do Deus Criador, nascemos com uma carência básica, sermos amados e admirados. E é legítimo o desejo de querer ser amado. No entanto, quando isso se torna a fonte primária da motivação da nossa vida, e tudo que você faz em função de ser amado, de agradar para ser amado, de agradar para ser admirado, você se tornou o refém dessa fenda. A terceira fenda, a ambição. A palavra ambição no português ela tem uma certa conotação negativa, mas ela não é necessariamente negativa. É lícito você querer crescer, ser um profissional melhor, é lícito você querer ser um estudante melhor, é lícito você querer ser uma pessoa melhor, ter sucesso nas mais variadas áreas da vida, isso é legítimo. O grande problema é quando isso se torna a fonte primária da sua satisfação, da sua realização na vida. Mas o problema é quando você coloca na sua mente que sem isso você não vai conseguir ser feliz, você não vai conseguir se sentir realizado na vida. O problema é que aí você vai querer cada vez mais e nunca vai se saciar. De repente você quer um carro melhor para que as pessoas olhem, admirem e vejam quão poderoso você é agora. Ou você quer um título acadêmico porque você busca uma realização profissional para que as pessoas te admirem, para que as pessoas façam muitos elogios a você, mas você se tornou refém disso. Quando a gente olha para esse texto, Jesus só faz o que ele faz porque ele é livre dessa fenda da aprovação. E a maioria de nós não consegue estabelecer relacionamentos onde existam amor e a verdade, porque somos reféns da necessidade de sermos amados e admirados. E tememos que percamos o amor e a admiração da pessoa pela qual precisamos confrontar. Inúmeros pastores vivem esse dilema, e até eu mesmo preciso cuidar com isso, pois é muito fácil nos dar bem em encontros amigáveis, onde só palavras de aprovação favoráveis são colocadas. Mas não podemos cair no erro de não cumprir com a obrigação que precisamos fazer, porque a necessidade, que é legítima, de sermos aprovados e admirados, faz com que muitos pastores e líderes fujam da necessidade de muitas vezes sentar com uma pessoa por quem você tem um vínculo afetivo, uma pessoa querida, e dizer: você está errado, o caminho que você está tomando não é o caminho que Deus tem para a sua vida. E o risco de perder aquela amizade, o risco de perder a admiração daquela pessoa existe. E existem pais que são tão dependentes da necessidade de serem amados pelos seus filhos, que eles não conseguem estabelecer limites a eles, deixando fazer tudo o que querem. E quando os filhos estão na adolescência, eles terminam por perdê-los. Porque dizer não para um filho e aguentar um filho adolescente, muitas vezes bicudo durante a semana inteira, andando pela casa, em silêncio, isso é mortal para uma mãe ou para um relacionamento de um pai dependente de aprovação. E ele acaba negociando coisas que não eram para ser negociadas. Amar significa também disciplinar. E em nossos lares precisam estar presentes
o amor e a verdade. Jesus olha para aquele jovem e o ama, e ele não tem medo de perder aquele jovem. E ele diz: te falta uma coisa. Mas perceba, o texto nos diz que o jovem ficou abatido e afastou-se triste. Por quê? O texto vai dizer, porque ele tinha muitas riquezas. Em outras palavras, as suas riquezas era algo que ele considerava mais importante e valioso para a sua vida do que a eternidade com Deus e a sua missão como discípulo na história. Ele tinha um discurso muito bonito. Ele tinha um discurso de que ele queria a eternidade. No entanto, as suas riquezas eram mais valiosas para ele do que a eternidade com Jesus. O seu problema talvez não seja a riqueza, mas e se Jesus hoje está dizendo para você: eu quero que você abandone, deixe esse prazer errado, equivocado que você está estabelecendo para você. Eu quero que você abra mão dessa decisão errada, equivocada que você está tomando. Eu quero que você abra mão desse caminho que você está tomando, pois não são os meus caminhos. Eu quero que você abra mão do seu desejo de autonomia e dependa da minha sabedoria, dos meus princípios e valores. Perceba, o que Jesus faz é revelar os ídolos do coração deste homem. E Jesus está revelando agora quais são os ídolos do nosso coração. Volta para esse gráfico. E a pergunta é: qual a força que corrompe a identidade desse jovem, gerando ídolos em sua vida e fazendo dele um refém? Esse jovem é refém de algo que no início ele tinha controle, mas com o passar do tempo ele se tornou controlado, a ponto de, diante de Jesus, diante do que Jesus diz a ele, ele vai embora triste, porque ele não consegue mais viver sem aquilo. Aquilo fez dele um escravo, fez dele um refém. Aquilo se tornou um ídolo no seu coração. Assim, conversas cruciais têm o poder de desnudar os bastidores da nossa alma. Quando isso acontece, duas são as opções: arrependimento ou resistência. A opção que esse jovem fez foi pela resistência. Provérbios capítulo 27 diz: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Se você é um bom brasileiro, altamente dependente da aprovação dos outros e quer se dar bem com todo mundo, e por isso você está vendo o seu amigo e sua amiga se perder, tomando decisões equivocadas, e você acha que você não deve falar sobre isso, porque você não quer colocar em risco a amizade que você tem com essa pessoa, você é um desses que acha que o amor oculto é melhor do que a repreensão feita abertamente. E o grande problema que nos assola como brasileiros é que temos uma tremenda dificuldade de termos conversas cruciais com pessoas que estão errando. Mas quando elas não estão presentes, nós falamos com muita liberdade sobre elas. E aí nós pecamos duas vezes, pela nossa irresponsabilidade em faltar com a verdade e pela maledicência por falar na ausência. Veja o verso 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Você precisa fazer uma opção nas suas relações interpessoais, se você segue a Jesus. Não existe passo entre os discípulos de Jesus para nos tornarmos pessoas que multiplicam beijos. Nós precisamos fazer o uso da graça, mas com a verdade. Agora, lendo esse verso que diz assim: diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste. Você já teve a curiosidade para saber o que aconteceu um dia depois? De repente aconteceu da seguinte forma: diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste. Primeira opção, indo para outra igreja, onde encontrou um pastor que realmente compreendia seu problema e o apoiava integralmente. Como é complicado isso para um pastor que, diante de conversas cruciais, pessoas escolhem ir embora. E o pior é elas serem acolhidas em outra igreja sem sequer o pastor de lá perguntar o porquê. Mas tem uma segunda opção. A opção desse jovem de não sair da igreja. Então, olha só, ficou chateado, afastou-se triste, mas permaneceu na igreja, mas com um grupo de pessoas que lhe davam total apoio e também discordavam do pastor. E aí a gente cria um ambiente altamente nocivo para o discipulado.
Porque criamos aquele ambiente típico de casais, onde um fala não para o filho, mas o outro de repente chama o filho adolescente no quarto e diz, olha, entenda, sua mãe está um pouco nervosa, né? Mas olha, vai, pode ir, fica só entre a gente, tá? Olha, vai lá, eu deixo. E isso é altamente incoerente, degradante para uma cultura de formação de discípulos numa igreja local, onde pessoas que estão errando e tomando decisões erradas encontram espaço para abrigar-se dentro da sua própria comunidade cristã, sem um posicionamento de obediência para com as verdades, para com os ensinos, para com os compromissos que ela deve estabelecer como discípulo de Jesus. Simplesmente porque grupos se omitem à verdade. Precisamos ser uma comunidade que vive a graça com verdade e a verdade com a graça. Diante disso, a primeira pergunta que eu tenho para você, como discípulo de Jesus, qual é a conversa crucial que hoje Ele está tendo com você? O que Jesus está dizendo para você? O que Jesus está mandando você deixar? O que Jesus está nos confrontando neste encontro? Segunda pergunta, como você tem reagido diante de conversas cruciais? Você tem feito como este jovem que sai fora, se protege, tenta justificar o seu erro, que sai falando para todos os cantos e detonando aquele que te confrontou? Ou você tem um coração humilde para ouvir e diante de Deus se arrepender e dizer, eu estou errado, eu preciso mudar? Por fim, como discípulo de Jesus, será que você precisa ir ao encontro de um amigo, de uma amiga, ir ao encontro dos seus filhos e estabelecer com eles uma conversa crucial essa semana? Ah, mas o que eles vão pensar de mim? Cuidado! Se a idolatria do jovem rico era a riqueza, a idolatria de quem tem este problema de falar a verdade em amor é a idolatria pela sua própria imagem. Em nosso convívio como igreja, nós precisamos ir em direção a pessoas e demonstrar profundo amor, profunda graça e dizer a elas a verdade. Você precisa repensar isso. Não é isso que Jesus quer para a sua vida. O que Jesus quer para a sua vida é diferente. Eu convido você a fechar os seus olhos e responder a Jesus. O que Ele está mandando você deixar? Como Ele quer que você reaja de coração a isto que Ele está te falando, te confrontando? Quem você precisa ir ao encontro essa semana para manifestar graça e verdade? Vamos orar, meus queridos. Feche os olhos neste momento. Pai querido, Pai de amor, como é bom saber que o Teu amor por nós nos conduz à verdade. E o Senhor disciplina seus filhos porque os ama profundamente. Pai querido, nós queremos responder aos seus confrontos e correções que precisamos, com o reconhecimento de que precisamos mudar. Traga, Senhor, arrependimento ao nosso coração. Precisamos de Ti, Senhor. Traga, Senhor, convicção de erro, para que possamos alinhar a nossa vida à Tua vontade. Pai querido, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Por isso nós oramos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão, o poder, a capacitação do Espírito de Deus seja sobre todo o povo de Deus, sobre toda a sua vida, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.